Salve, eu sou Kanye e decidi reviver o meu canal que tá mais ativo do que uma cidade fantasma. E nesse vídeo que demorou muito mais do que eu esperava pra sair, eu vou desenhar um line-up dos meus personagens porque eu tenho que arrumar meu portfólio e isso pareceu uma boa forma de começar. Eu já tentei gravar o áudio desse vídeo pelo menos umas 6 vezes e eu tô começando a enlouquecer. Se eu gaguejar, ignora, porque eu não quero tentar gravar de novo. Os personagens que eu escolhi são Clara, Bernardo, Lucas, Demétrio, Alfredo, César, Flor e Helena, que são todos da mesma história. E enquanto eu tô narrando o vídeo, eu vou dar uma explicação resumida do mundo deles pra vocês. No universo em que a natureza é uma entidade bem mais poderosa do que todos esperavam, quando ela simplesmente decidiu tomar uma ação sobre os humanos, criando pessoas homem-feras e pessoas que são meio plantas. Entre os meus personagens, o grupo consiste em Bernardo, Lucas e Helena tendo características de plantas e todo o resto sendo formado de feras. A Clara é uma pega rabilonga, ou magpie, se você quer ser meio gringo, que são aves da família dos Corvidae. São bem similares aos corvos, mas com algumas penas em tons azulados e verde. Demétrio é uma gralha, que pra mim, pelo menos, é a versão mais legal dos corvos, e isso não tá muito aberto a debate. Alfredo é um homem bisão, César é um ibex da montanha, que é um tipo de bode, que tem uns chifres muito irados, e a Flor é um cervo d'água chinês, que a característica distinta deles é que eles são cervos que, em vez de terem chifres, eles têm longas presas que ficam pra fora de suas bocas. Enfim, eu não quero enrolar muito na introdução, então vamos lá. Como eu tinha dito, a natureza é uma entidade nesse universo e, segundo alguns historiadores, a versão mais conhecida do que aconteceu anos atrás foi de que ela tinha jogado uma maldição nos humanos como castigo. Eles eram bem mais selvagens antigamente e também não tinham controle de suas habilidades, o que resultou, num caos do caramba. E tem algumas pessoas que acreditam em outras versões. Por exemplo, como na verdade a natureza ela deu um presente para eles, que na verdade isso não foi um castigo. E geralmente quem acredita nessa versão são as pessoas meio plantas, porque eles controlam magia e eles têm de certa forma uma conexão maior com a natureza, o que faz eles acharem que na verdade foi uma bênção dela e que eles são serviçais da natureza. E a maioria dos Homens-Fera não concordam com essa versão, porque é meio injusto. Mas ninguém tem comprovação de nada, então... Apesar que não são todas as pessoas plantas que acreditam nisso mesmo. São algumas, de um grupo específico. Mas isso, de certa forma, ainda causa uma divisão entre os grupos. E mesmo assim, a galera, de certa forma, a maioria, prefere viver numa ignorância de que tá tudo bem hoje em dia, que não é o caos que foi antigamente, quando a maldição aconteceu. Mas não é verdade, tanto que tem vários grupos muito agressivos. Pode ser de homens-feras ou de homens-plantas, mas eles estão lá. Motivos diferentes, mas alguns acreditam que por eles serem melhores do que outros, isso causa em ataques para outro certo tipo de grupo. E então tem os meus personagens que fazem parte de uma guilda que serve para controlar a situação quando ela fica muito perigosa. Não só com pessoas, mas também nesse mundo existem animais que também foram modificados de certa forma pela natureza ou criados do zero, e eles são mágicos. E eles também podem ser agressivos, mas nem todos são. Apesar de eles serem um grupo, os meus personagens, a história vai focar mais na Clara e no Bernardo, porque eu acho que de início é mais fácil de controlar a história, porque eu quero fazer um quadrinho com esses personagens e eu acho que vai ser mais tranquilo do que tentar balancear todo o grupo de uma vez. A gente vai ir com calma introduzindo os personagens. A Clara, ela é uma personagem meio cabeça dura, mas ela também, por mais perigosa que seja a situação, ela mergulha de cabeça e ela vai tentar resolver da forma de força bruta.
E o Bernardo é o oposto dela. Ele é mais calmo, ele é um pouquinho mais reservado. Eu não diria que ele é sério, ele só é meio reservado mesmo. As expressões dele geralmente não entregam muita coisa. Por mais que por dentro ele é um moço muito ansioso e que tá sempre preocupado com as decisões que a Clara toma, que geralmente são meio questionáveis. Mas eles conseguem se balancear e os dois se divertem muito um com o outro. Eles são, tipo, muito parceiros. E o que um não tem, o outro tá ali pra balancear. A Clara, ela, como eu falei, ela é uma lutadora. E o Bernardo, por ser meio planta, ele faz magia. E geralmente ele tá mais de suporte pra Clara, mas ele também consegue lutar de boa, por conta própria, porque ele tem algumas habilidades como usar chicotes de plantas ou então criar criaturas de sombra, que nas minhas artes antigas do Bernardo, ela tinha formato de lobo, mas eu também considero a possibilidade de mudar para cervo. Apesar que na minha cabeça não faz muita diferença o que eu decidi, porque o animal que toma forma é a partir da escolha de quem tá controlando o feitiço. Eu acho muito divertido o fato que a Clara, ela não é um animal relativamente forte, por assim dizer. Apesar de, tipo, entre ela e o Bernardo, ela é fisicamente mais forte do que ele, apesar de não parecer muito. Mas entre outros animais, por exemplo, como o Alfredo, ela definitivamente não consegue ganhar numa briga contra ele. Mas ela é bem forte. E uma coisa que incomoda ela um pouquinho é o fato dela não ter asas, apesar de ela ser um meio pega. Mas tudo bem, ela consegue se virar do jeito dela. Tem muitas situações que a Clara, ela tenta diminuir a tensão de alguma situação, contando piadas e pá. E enquanto isso, o Bernardo, ele tá levando a coisa mais a sério. E ele só se acalma mesmo quando a situação é resolvida. Mas eles não batem cabeça por causa disso. Geralmente o Bernardo, ele só meio que ignora os comentários da Clara e eles conseguem finalizar o que tem que fazer. Mas quando a situação é muito mais perigosa do que de costume, eles recebem ajuda extra, que é enviada pela chefe deles. Geralmente são o César e a Helena, mas eles também podem receber ajuda do tio da Clara, que é o Demétrio, e o Alfredo, que apesar de eles não trabalharem para a guilda em si, eles são bem conhecidos pela chefe deles, então eles não têm nenhum problema em aceitar a ajuda do Demétrio e do Alfredo. E às vezes também da Flor. Só que tem o detalhe que a Flor, ela é filha da chefe e tem aquela situação de que a mãe dela não quer colocar ela em situações muito perigosas, mas mesmo assim a Flor, ela sempre consegue acabar convencendo a mãe dela de que ela consegue sim se virar, sem problema nenhum. Ela é uma arqueira muito boa, e ela consegue sim se virar. E se ela precisar, ela também consegue sair na mão, mas ela prefere manter a distância dela. Diferente do César, que ele prefere sair na porrada mesmo. Ele prefere bater nas pessoas do que usar uma arma. E de todos os personagens que eu tenho, o único que não luta em si é o Lucas. Apesar de que ele poderia também. O Lucas, ele tá mais pra um curandeiro. E no final das missões, a Clara e o Bernardo vão lá pra cabine deles pra receberem poções pra se curar de ferimentos e pá. E geralmente eles atrapalham bastante o Lucas no que quer que ele esteja trabalhando na hora, mas ele não vai admitir, mas ele curte muito a presença dos dois, mas vocês não viram isso dele. E o Lucas, ele é cego, ele tem umas hortênsias cobrindo o olho dele, o que pra mim é um detalhe que é irônico, pelo fato do Lucas ser muito cabeça quente e as hortênsias significarem paciência. E ele também tem um pequeno guia, que é o furão dele de várias pernas, que é uma das criaturas mágicas que eu falei, que não são agressivas. O Lucas consegue entender o que o furão dele fala, mas nenhuma outra pessoa consegue. Soa como squeaks pra eles, o que gera cenas interessantes do Lucas tendo uma conversa inteira com o furão dele e ninguém entendendo o que eles estão conversando exatamente. E de todos os meus personagens, a que é menos agressiva, por assim dizer, seria a Helena.
Por ela ter um jeito mais furtivo, ela geralmente tá mais rodeando a cena do que indo pra cima de vez. Ela espera chegar o momento dela pra ela atacar. As habilidades dela são principalmente ilusões e ela também consegue criar armas com magia. Ela não usa armas feitas de metal ou então qualquer outro tipo de material porque ela acha o peso delas meio esquisito, enquanto a magia dela fica adaptado de um jeito que ela acha perfeito, por assim dizer, apesar de que ela podia muito bem aprender a usar uma arma também. E isso de agressividade eu falo mais em questão de luta, porque se a gente for falar mesmo das pessoas mais calmas do grupo, seriam a Flor e o Alfredo. Mas eu não tenho certeza de qual deles seria o mais calmo, porque a Flor é uma pessoa extremamente doce e muito energética, ela tá sempre animada pras missões, mas o Alfredo, ele é aquela pessoa que tá, tipo, de boa quase o tempo todo. Falam que quando ele fica sério, é melhor você correr, porque ninguém quer um cara com mais de 2 metros de altura correndo na sua direção com um machado gigante. Ele definitivamente é o mais perigoso do grupo, de certa forma, mas ele também não entra numa situação a não ser que ele perceba que o resto precisa realmente de ajuda na hora. Ele fica lá esperando o momento pra não atrapalhar os outros e deixar eles se virarem sozinhos, até que, tipo, eles falem que eles realmente precisam da ajuda deles. Ele gosta que a Clara e o Bernardo aprendam a lidar com as coisas, mas ele também não acha que eles precisem entrar em situações muito perigosas só pra se provarem. Já o Demétrio, não que ele espere que a sobrinha dele e o Bernardo resolvam as coisas sozinhos, mas ele também não gosta quando o Alfredo entra muito pra ajudar, mesmo que não seja muito frequente. Na visão dele, a Clara é uma adulta e ela já sabe lutar, teve anos treinando, então ela devia saber, de certa forma, lidar com as coisas sozinha. Mas ele também se preocupa muito com a sobrinha dele e ele não gostaria, de verdade, que algo ruim acontecesse com ela. Ele é bem preocupado. Foi ele que criou ela, então ele tem uma ligação muito forte com ela. E ele, apesar dela ser uma adulta, ele também sente que até hoje ela é uma responsabilidade dele. Eu tô tentando ao máximo não revelar muita coisa da comic, tipo, por que que o Demétrio é quem criou a Clara, porque são coisas que eu quero que vocês vejam na hora, quando eu soltar o quadrinho, coisas que vão ser explicadas depois. De certa forma, a Clara, ela não foi uma criança que deu muito problema pro Demétrio, mas teve situações. Mas de toda forma, a Clara, ela agradece muito por tudo que o tio dela fez por ela, e ele também é muito importante pra ela. Como eu falei, a Clara, ela não tem asas, mas isso não é regra exatamente com as pessoas que são meio ave. Não tem um padrão específico do que você é fisicamente, você sempre vai ter um detalhe que mostre se você é meio planta ou se você é meio animal. Mas algumas pessoas parecem bem mais humanas do que outras. Tipo, a Clara, se não fosse pelas pernas dela, eu acho que, tipo, ela é bem passável como ser humano normal. E os braços dela também. Comparado com o Alfredo e o César. O César, ele tem o corpo de um centauro. Enquanto isso, tem algumas pessoas que já nem dá mais pra dizer que era pra ser um humano com características de animais. Parece mais um animal com consciência humana. E isso, de certa forma, vale para as pessoas plantas também. É mais difícil de descrever a aparência, mas eles também chegam a um ponto que podem deixar de se parecerem com humanos e mais uma planta que consegue andar. O que é bem interessante. Mas como não tem padrão, isso quer dizer que pegas que nem a Clara podem ter asas, podem não ter asas, podem ter pernas iguais a dela, podem não ter, podem ter a penugem que ela tem no rosto, ou não ter também, vai variando, ou podem parecer um mega pai que é gigante, que consegue falar. Apesar da Clara não ter asas, ela tem uma forma de voar.
que é com o Pégaso dela. E enquanto ela tem um Pégaso, que é um cavalo enorme, a aparência dele é baseada naqueles cavalos de carga pesada. Eles são muito grandes, as pernas deles também são muito grossas. E eu decidi fazer ele assim porque eu acho esses cavalos muito da hora. Então, e ele tem o pescoço completamente coberto de penas. Eu tenho uma arte dele que eu provavelmente vou refazer, mas ele não tem muita coisa que eu vou modificar. Enquanto isso, o Bernardo, ele tem um unicórnio de montaria. Explicando melhor a dinâmica das personalidades dos personagens. A Clara, ela é uma pessoa brincalhona, que tenta deixar a situação mais tranquila possível, mesmo quando ela já tá saindo do controle. E ela é cabeça quente também, como o Lucas, só que não de um jeito que ela tá sempre estressada, que nem ele. O Bernardo, ele é uma pessoa relativamente calma também, mas mais no sentido reservado. Mas ele também consegue entrar nas brincadeiras da Clara, soltar alguns comentários vez ou outra. Mas ainda assim, entre os dois, quem conversa muito mais é a Clara. O César, ele é relativamente parecido com a Clara, só tirando a parte do estresse. Ele não perde a cabeça muito fácil com situações. Na verdade, a reação dele em situações estressantes é tentar, se for uma pessoa, tentar estressar a outra pessoa de volta. E geralmente dá certo. Ele tem uma lábia que as coisas já saem muito fácil pra ele. Então, tipo, ele é aquela pessoa que tá sempre com uma resposta na ponta da língua. A Helena também, de certa forma, ela é reservada, mas ela também tem um espírito de brincalhona. Ela é aquela pessoa que fica tão quieta no grupo, às vezes, que você esquece que ela tá ali, mas quando ela decide realmente mostrar a presença dela, ela é bem, tipo, brincalhona. Ela entra nas paradas que o César e a Clara inventam, mas geralmente ela tá bem quietinha no canto dela, esperando o momento que ela acha que é certo pra fazer algum tipo de comentário. A Flor, ela é uma pessoa extremamente doce, que tá sempre muito animada. E geralmente ela também não perde a cabeça muito fácil. Ela não se estressa tanto assim. É uma situação muito rara, que nem com o Alfredo. Só que, diferente da Flor, o Alfredo, ele não tem essa empolgação toda. Ele fica animado, mas ele não... Ele tá sempre com aquela expressão de calmo ou então cansado. Ele tem um olhar cansado. E o Demétrio, ele só tá cansado mesmo. Ele se estressa um pouquinho fácil também, que nem a Clara. Mas ele também é uma pessoa reservada. A idade dos meus personagens é algo que eu ainda não decidi direito, mas tanto a Clara quanto o Bernardo, eles têm mais de 25 anos, pelo menos. E todo mundo, pelo menos entre Lucas, César, Flor e a Helena, todos eles estão nessa faixa também. O Demétrio e o Alfredo, eu não tenho certeza. Pra mim, eles estão nos 40 ou então, tipo, beirando 50 anos ou já tem 50 anos, mas eles também não são tão velhos assim. Mas eles estão todos nessa faixa etária porque eu não queria fazer mais uma história com protagonistas adolescentes e eu não queria que eles fossem, tipo, jovens adultos também. Então, pra mim, foi uma decisão que eu podia fazer pra... Nos momentos sérios, faria sentido a reação de algum personagem. Nenhum deles é imaturo, por assim dizer. Apesar, tipo, da personalidade da Clara, do César e da Helena, por exemplo. Nenhum deles é imaturo, por assim dizer. Eles só tentam não deixar a situação subir muito na cabeça deles. Porque a Clara, por exemplo, se ela ficar estressada numa situação de perigo, ela perde a concentração muito fácil. E aí, geralmente, quem tem que salvar ela é o Bernardo. E ela não curte muito quando isso acontece.
Mas ela também, ela aprecia muito que o parceiro dela é uma pessoa forte também. E ela se preocupa também com o Bernardo, então ela tenta manter a cabeça dela focada na situação, do jeitinho dela, apesar do Bernardo não entender que esse é o jeito que ela se concentra. Pra ele, ela só tá, tipo, muito tranquila, tá tudo de boa pra ela, não temos motivos pra nos preocupar, mas não é isso exatamente, é só que ela prefere não transparecer que tem alguma coisa rolando com ela. O quadrinho que eu quero fazer, ele vai ser uma história relativamente longa, e pensando em vou começar agora e com o tempo eu vou melhorando, ou se eu lanço um projeto menor, porque a história que eu quero com esses personagens, pelo menos, eu quero tentar colocar um pouquinho mais de world building, o que pode deixar a história mais longa, além de, tipo, conflitos também. Eu quero uma história mais elaborada. E eu ainda não decidi. Mas quando eu decidir, eu espero que o resultado dê certo, porque eu gosto muito desses personagens e ver eles em ação é algo que eu quero muito e eu espero que seja logo. Apesar de eu também ter que balancear o meu tempo livre para fazer isso. Eu espero fazer muitas aventuras com a Clara e o Bernardo em situações mais tranquilas e também coisas mais heavy lore, por assim dizer. Cara, eu tô muito animada. Já faz um tempo que eu queria fazer um vídeo com esses personagens e eu tô tentando não contar muita coisa nesse vídeo também, apesar de dar uma explicação, porque, de novo, eu quero que vocês vejam na hora no quadrinho, porque eu sinto que pode ter mais impacto do que se eu falar agora o que eu tenho na minha cabeça. Mas eu já tenho bastante coisa planejada, eu só tenho que pensar melhor na execução. O line-up é uma forma de demonstrar bem os meus personagens, pelo menos, lado a lado, e as expressões deles também. No caso, o meu próximo vídeo, ele vai ser focado mesmo mais nas expressões dos personagens, mas o line-up pelo menos já dá pra dar uma ideia de como eles são. Além de deixar mais organizadinho quem é a equipe principal, quem é o grupo principal da história, pelo menos. No meu próximo vídeo, como eu falei, eu vou postar um que é com a Clara, o Bernardo e o Lucas. E em outras partes eu posto com um dos outros personagens. Mas eu tô feliz que pelo menos esse desenho já saiu, porque ele demorou muito pra fazer. E eu tô feliz com o resultado. De verdade. E agora eu vou mostrar o resultado do desenho completo para vocês direitinho. E agora, finalmente chegamos ao fim desse vídeo que ficou bem mais longo do que eu esperava. Mas ok. E esse é o resultado. Os meus próximos desenhos provavelmente vão ser menos detalhados do que isso também, porque eu quero tentar manter um estilo mais flat, por assim dizer, sem muito efeito de sombra e luz. Mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade nisso, porque eu fico colocando cada vez mais detalhes enquanto eu desenho, então eu tenho que aprender a parar de fazer isso. Enfim, eu agradeço a atenção de quem conseguiu assistir essa coisa toda. E eu prometo que o próximo vídeo não vai ter mais de 10 minutos, pelo menos. Tem que ser nessa faixa, porque eu não acho que, por enquanto, pelo menos, seja muito bom eu ficar gravando vídeos de 20 minutos, porque eles demoram muito pra sair, pelo visto. Esse vídeo demorou alguns meses pra ser feito, e eu não queria que demorasse tanto assim. Enfim, agradeço a atenção de todos novamente, e até a próxima. E espero que seja logo. Tchau, tchau.